Agora eu vou implementar o nosso formulário. É um formulário relativamente grande, né? Por isso eu defini aqui, eu marquei a estrutura do HTML que você deve seguir. É claro que existem várias possibilidades, né, de resolver essa interface aqui. E uma das formas é essa forma que eu vou te mostrar aqui. Então a gente tem um formulário, então a gente vai ter uma tag form. E dentro da tag form a gente vai ter três ULs. Então a primeira UL é referente a esse conjunto, né, de formulários aqui. A segunda UL vai ser referente a esse conjunto de formulário, de campos aqui. E a terceira UL, esses checkbox aqui. E por que eu usei o L? Porque a gente tem, né, um conjunto, uma lista de campos aqui. Então dentro de cada LI você vai ter, eu vou colocar um input. Então nesse primeiro conjunto aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 inputs, né? Um input dentro de cada LI. E aqui eu vou ter 3 LIs e dentro de cada LI dessa eu vou ter um input. E nesse terceiro conjunto aqui, né, eu vou ter o input do tipo checkbox. Como eu disse, né, essa é uma possibilidade de estruturação de HTML. Tem outras várias possibilidades aqui. E à medida que a gente for caminhando no Play Code Makers, eu trago outras opções aqui também, de estruturação, né, para formulários. Bora ver agora como ficou o nosso HTML. Então eu tenho a estrutura inicial aqui. Dentro da div Canvas, eu coloquei o meu formulário. E dentro do formulário eu coloquei aqui o título, né, usando um H2. E embaixo aqui desse primeiro H2 é esse conjunto aqui de campos. Então, igual eu te falei, tem a UL e as várias LIs aqui, uma LI para cada campo daquele. Agora o segundo conjunto está aqui, então eu coloquei um H2 de novo e outra UL e aqui dentro várias LIs, uma para cada campo. E por último, um terceiro H2 aqui com uma UL e os campos aqui dentro também. Aqui embaixo eu tenho o botão de salvar e aqui eu fecho a tag de formulário. Então o visual sem CSS ainda, né, vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui. Veja que nesse primeiro campo aqui, né, eu tenho uma descrição aqui, uma informação adicional que se refere a essa mesma informação aqui. Lá no HTML eu coloquei isso usando a tag small. Então vamos ver aqui nessa primeira LI, eu coloquei um input type text, né, e o placeholder e-mail. Placeholder é o que aparece aqui, né? No caso aqui, é que vai aparecer em claro aqui, seria o que deve ser colocado aqui dentro, né? Então no nosso primeiro caso aqui é o e-mail do usuário. E aqui embaixo tem as informações adicionais. Essa informação adicional pode ter, né, de acordo com o tipo de formulário. Então a gente precisa prever que um ou mais campos podem ter essa informação adicional aqui. A segunda LI é bem simples, né? Então é só o campo mesmo, input text, e com o placeholder aqui, primeiro nome, e assim por diante. Então, last name aqui. Aqui a gente tem um combo box, né? Então, a gente vai usar aquela tag select com as opções, né, de país aqui no caso. Então, eu coloquei aqui só uma opção aqui de Nova Zelândia, que é esse meu formulário aqui, tá vendo? Que você pode clicar aqui e ele vai abrir várias opções. Depois eu tenho aqui o telefone. E seguindo aqui no segundo conjunto, né? São campos simples também. E aqui por último, eu tenho LI, eu tenho input, checkbox no caso aqui. E embaixo eu vou ter um label. Então é uma tag aqui que ela significa algo como uma informação referente a esse campo aqui. Por último eu tenho outro checkbox aqui. Então essa é a estrutura do nosso HTML que a gente vai precisar agora, né, começar a escrever o CSS para deixar igual o nosso Avocode aqui. Bora lá alterar o CSS então. Primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou tirar esses bullet points aqui e também tirar esses espaçamentos aqui. Então vamos alterar aqui. Eu vou colocar tudo a partir do form, porque no meu caso aqui eu tenho um único form, né, nessa página aqui. Então não faz muito sentido eu ter que colocar section principal. Poderia até colocar, não tem problema não, mas no meu caso aqui para facilitar e eu não ter que escrever tanto texto igual está aqui, né, toda a estrutura do HTML, eu vou começar a partir do form mesmo. Então eu vou colocar aqui form UL. Então a primeira coisa eu vou tirar os espaçamentos aqui. Então vamos ver aqui. Veja que agora colou aqui. Vamos tirar esse bullet point aqui também. Form LI. Listyle none. Ops. E veja que agora está sem espaçamento e sem os bullet points. Veja que o meu canvas está se limitando a essa altura aqui. Provavelmente eu coloquei uma altura no canvas. Então deixa eu procurar aqui. Isso mesmo, eu coloquei uma altura de 300 aqui. Vamos tirar. Beleza, agora o meu canvas está vindo até aqui embaixo.
Perceba que quando eu estou escrevendo CSS, eu não tem muita ordem para ser seguida, não. Eu vou simplesmente identificando o que precisa ser mudado e vou mudando, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu poderia começar a alterar a largura desse input text aqui. Só que ao invés disso, agora eu vou definir esse tamanho de fonte. Então, é algo que vai de cada um, não tem a ordem correta, não. Então, agora eu vou alterar esse H2 aqui que está dentro do meu form. Para isso, eu vou olhar no AvoCode qual que é o tamanho dessa fonte aqui. É 20 pixels e já vou copiar essa cor aqui também. Então, vamos lá no CSS alterar. Eu tenho aqui dentro do form tenho H2. Então, o font size aqui vai ser 20 pixels. E o color, esse código aqui. Eu também quero tirar esses espaçamentos aqui, então vou tirar. Zerar o padding e zerar o margem. Isso aqui também não é obrigatório, isso aí é quase uma mania minha mesmo, porque eu gosto de ter total controle. Porque se eu não zerar, eu preciso ficar adicionando ou diminuindo, né, em relação ao padding padrão. Então por isso que eu sempre prefiro zerar o padding e o margem, principalmente em alguns elementos, né, H2, o L. Então vamos ver como ficou. Mesmo aqui ainda tem um espaçamento aqui que eu não identifiquei de onde está esse espaçamento. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, o espaçamento está no L, então vamos tirar aqui. Colocar um margem 0 também. Veja que agora está tudo colado aqui, então eu fico com total liberdade, né, para adicionar os espaçamentos que eu desejar aqui. Eu vou agora definir essa largura e altura desses elementos aqui. Então posso vir aqui no meu AvoCode. Veja que a largura é 400 e a altura é 40 pixels. Então vamos mudar aqui. Vou colocar aqui form. E eu quero alterar o input que está dentro do form. Só que eu não tenho só input. Eu tenho também, né, além do input, que tá aqui, por exemplo, eu tenho um select. Então eu vou aproveitar e falar que eu quero alterar os inputs, vírgula, e também, né, o select. Então vou definir aqui a largura de 400 pixels e a altura de 40 pixels. Veja que todos os elementos ficaram com o tamanho correto que eu defini ali, com exceção do select. Isso acontece por causa de uma propriedade do CSS chamada box sizing, que ela interpreta a medida total do elemento de acordo com a borda. Então por padrão, ele pode adicionar, né, no tamanho total de um elemento, ele pode adicionar as bordas. Então o select provavelmente ele tem uma borda padrão maior do que o input text, por exemplo. Então ele acaba tendo essa impressão que o tamanho aqui é menor. Para resolver isso, eu vou adicionar uma propriedade aqui, chamada box sizing, e vou colocar aqui border box. Veja que agora está alinhado corretamente aqui. Se você quiser saber mais informações, né, sobre esse box sizing, eu separei duas referências aqui para você se aprofundar melhor como funciona tal, mas é bem tranquilo de entender. Beleza? Voltando aqui agora, né, para a nossa implementação, eu agora vou tratar esses espaçamentos aqui. Todos os elementos estão bem colados, né? Eu vou começar a colocar alguns espaçamentos aqui. Então o primeiro espaçamento que eu vou adicionar um padding no canvas, porque aqui está colado em cima, na lateral e aqui embaixo também. Então eu posso vir aqui e adicionar um padding lá no canvas. Então eu já tenho aqui o canvas, vou colocar aqui padding 20 pixels. Então veja que ele já adicionou aqui nas laterais. Aqui entre os elementos eu vou colocar uma margem inferior de 10 pixels. Então eu vou colocar aqui no LI. Margem bottom de 10 pixels. Aqui debaixo do H2 eu vou colocar uma margem também. Vou colocar aqui uma margem bottom de 20 pixels. E aqui debaixo da UL eu vou adicionar uma margem também para separar esse conjunto de campos aqui. Então eu vou colocar aqui margem bottom, vou colocar 20 pixels também.
Acho que eu posso colocar até um pouco mais. Vamos colocar 30. Acho que agora ficou legal. Vou aproveitar e definir também esse padding aqui dentro dos elementos, né? Padding left no caso. Vou colocar um padding left de 20 pixels. Eu acho que ele ficou um pouco grande, eu vou diminuir aqui para 10. Agora acho que está legal. Eu quero que você perceba agora que esses campos aqui estão muito parecidos com o meu AvoCode aqui, tá vendo? Porém, o Combo Box aqui, o Select, está diferente. Isso acontece porque tem diferenças de renderização da parte visual, né, dos componentes, de acordo com o sistema operacional, com o navegador e até mesmo com relação ao elemento. Então, o que a gente precisa fazer é realmente implementar igual está lá no AvoCode. Então, apesar de ter essa borda aqui cinza, né, pode acontecer de eu acessar em outro navegador e essa borda está um pouco diferente, porque ela está usando o padrão do navegador do sistema operacional também. Então, por isso, eu vou verificar todas essas propriedades aqui, tanto de cor, de fonte, de borda, e vou implementar aqui para ficar tudo o mais parecido possível. Então, o primeiro passo, a gente vai olhar aqui no AvoCode, vou ampliar aqui, e vou pegar esse código de cor aqui. Então, vamos clicar aqui, copiei a cor, vou colocar lá no meu CSS. Então, vou colocar aqui border 1 pixel solid, é aquele código lá. Veja que agora igualou, né? Essa borda estava preta antes, agora tá um cinza bem claro, que é também diferente do que estava anteriormente. Vamos fazer a mesma coisa agora para a cor da fonte. Então eu vou olhar aqui, nesse caso aqui não, mas do placeholder, né? Então eu preciso olhar aqui. Posso clicar aqui também, clicar na fonte e clicar aqui no código. Copiei a cor aqui. Então vamos colocar aqui. Veja que mudou só do select, né? Porque no caso aqui dos outros elementos eu estou usando o placeholder, que como você viu em projetos anteriores, infelizmente não dá para alterar com o CSS comum, né, que deveria alterar, ele não alterou. Então eu preciso usar um comando diferente aqui no CSS. Então eu preciso adicionar aqui, dois pontos, tracinho, WebKit, tracinho, input, placeholder, e aqui dentro eu coloco a cor, e vamos ver. Veja que agora ficou ok, está tudo muito parecido. Então se eu clicar aqui, veja que a cor ainda está cinza, né? Então eu quero fazer um pouco diferente aqui. Então beleza, o placeholder é um cinza claro, então eu vou tirar essa cor aqui. E agora quando eu digito aparece preto. Então aqui no Select, eu vou ter que separar aqui, Form Select. É que eu coloco aquela cor lá. Ops. Essa mesma cor aqui. Eu vou aproveitar também e colocar uma borda arredondada aqui. Tem uma borda arredondada aqui, tá vendo? Deixa eu ver qual que é o tamanho, 4 pixels. Então vamos colocar aqui border radius de 4 pixels. Está arredondada. Então acho que meu formulário tá ok. Agora eu vou tratar essa tag small aqui, que ela tá na minha direita, né? Então eu preciso colocar ela aqui embaixo. Então eu preciso mudar essa small para display block. Então preciso colocar aqui form small display block. Ops. Quebrou a linha. Preciso colocar uma largura, né? E preciso colocar aqui uma margem top de uns 5 pixels.
Então beleza, aqui está pronto. Deixa eu voltar aqui para o meu Vocode. Agora eu vou implementar esses ícones aqui, que seria um ícone de confirmação, né, para saber se o campo é válido ou não. Só que veja que esse ícone está em alguns elementos apenas. Então isso provavelmente, quando o programador for implementar esse sistema, colocar a parte dinâmica, né, do JavaScript, ele vai mostrar esse ícone apenas em algumas situações. Por isso eu preciso implementar isso de acordo com uma classe. Então eu vou te mostrar aqui no HTML como é que eu vou fazer isso. Então aqui eu tenho lá o campo e-mail, por exemplo. Cadê? Tá aqui, né? Então pode acontecer de ter ou não ter aquele ícone lá de OK, de verde, né, no caso, que está de sucesso. Então eu vou implementar esse CSS usando uma classe. Então eu posso pegar minha LI aqui, por exemplo, e vou falar que as LIs que tem a classe igual, vou dar o nome de OK, mas pode ser qualquer, né, sucesso, você pode escolher aí. Então a LI que tiver a classe OK, ela vai mostrar aquele ícone verde. E a partir disso aqui eu implemento o meu CSS. Então eu posso falar que a LI que está dentro do form, que tem a classe OK, então li.ok. Perceba que precisa estar junto, isso aqui é diferente disso aqui. Então isso aqui eu quero dizer que é a LI que tem a classe OK. Se eu colocasse com espaço aqui, significaria que eu queria o elemento que tem a classe OK que está dentro de LI, mas veja que no caso aqui não é o nosso caso, né? OK não está dentro de LI. Na verdade, a LI é a classe OK. Então, por isso, eu preciso colocar junto aqui, li.ok. E aqui eu vou colocar o background image lá, eu vou colocar esse ícone aqui. Então, no meu caso, eu exportei lá do Vocode e salvei aqui como ok.png. Vamos ver se apareceu. Então, colocou todos os ícones aqui, porque está repetindo, né? Então, vamos tirar essa repetição. Background repeat, no repeat. Não apareceu aqui porque está aqui atrás, está escondido aqui. Então eu preciso alterar a posição desse elemento usando o nosso background position. Vou falar que ele está centralizado na vertical e na horizontal vou falar que ele está à direita. Então vamos ver aqui. Então ele apareceu aqui, tá vendo? Só que eu tenho um problema que a LI eu não defini tamanho para ela. Eu defini apenas para os elementos, tá vendo? Eu coloquei aqui 400 pixels. Então eu posso colocar aqui na LI, posso colocar também 400. Só que veja que ele ficou, né? Porque ele não vai ter espaço, então ele vai ficar espremido aqui, vai ficar escondido aqui atrás. Então eu posso aumentar esse 400. Vamos colocar aqui mais 30. Então beleza. E ao invés de centralizado, eu vou falar que ele está no top aqui. Então ao invés de center, eu vou falar que ele está no top. E eu vou dar um top 10 pixels aqui. Então eu posso falar top espaço 10 pixels. Então ele vai descer a partir do topo, né? Vai descer 10 pixels. Tá vendo? Então o nosso elemento está pronto. Já que eu usei esse mecanismo de classe aqui, se eu copiar essa classe e colar em outros elementos aqui, veja que automaticamente ele já vai aplicar. Então aqui nessa outra UL aqui eu posso fazer o mesmo. Eu posso vir aqui em senha e posso colocar aqui a classe OK. Esse é um recurso bem utilizado, assim, é muito comum a gente usar isso, principalmente para colocar de forma dinâmica, né? Então, quando você estiver aprendendo JavaScript, implementar isso em JavaScript, você vai ver que com determinada regra de negócio, você pode adicionar ou remover a classe em determinado elemento. Então, essa parte aqui está totalmente concluída. A única coisa que falta agora, duas coisas na verdade, né? Eu trabalhar esses alinhamentos aqui, desse checkbox e formatar o nosso botão também. E eu já vou aproveitar e implementar esse botão aqui. Então vamos ver aqui no Vocode. Esse botão também tem o tamanho de 400 por 40, né? A fonte dele está maiúscula aqui, então deixa eu ver aqui de uma vez, 16 pixels, maiúscula. E já vou pegar essa cor aqui de uma vez para eu implementar lá. Então aqui no CSS... Form button, vou falar aquele tamanho lá, né? Largura 400, altura 40, background color eu vou colocar aquele código de fonte não, de cor, né? E já está aparecido aqui. Então vou colocar font size 16 pixels. Vou tirar essa borda aqui. Então, border none.
Text Transform. Vou colocar uppercase para deixar a letra maiúscula. A letra dela parece que é branca ali. Acho que o nosso botão já está beleza, então. Só tem adicionar uma borda arredondada de 4 pixels aqui. Então vamos alterar aqui. Border Radius. Beleza, nosso botão está pronto também. Bora agora para a nossa última tarefa, que é fazer esse alinhamento aqui no nosso último conjunto de itens de formulário. Eu vou dar uma classe diferente para essa UL aqui, porque ela tem algumas características diferentes das outras UL. Então, dentro dessas ULs LIs aqui, né, o tamanho de fonte é diferente, por exemplo. Então, eu posso isolar através de uma classe. Então, se eu vier aqui nessa UL e dou uma classe para ela, vou colocar confirmações, é uma forma de eu isolar e a partir daqui, ponto confirmações, eu adiciono o meu CSS específico aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser lá na LI, né, eu vou mudar o tamanho da fonte. Então font size, deixa eu olhar no meu vocode, qual que é esse tamanho aqui, 14 pixels. E veja que diminuiu, beleza. Eu preciso também definir um tamanho para esse checkbox aqui, porque eu defini para todos os elementos tamanho, a largura de 400, tá vendo? Tá 400 aqui. Então eu quero o elemento que está dentro da classe confirmações, o input, né? Eu não quero que ele seja 400, eu quero que ele tenha outro tamanho. Eu vou dar um tamanho de 20 por 20 pixels aqui. Então ponto confirmações, input. Então só tem essa opção, né? Então por isso que é importante começar a isolar, né, os seus componentes usando classe. Então eu posso falar aqui que a largura é 20 pixels e a altura também. Então veja que ele já isolou e já resolveu grande parte do meu problema aqui. Esse alinhamento estranho aqui eu posso resolver com o display flex. E vou definir também uma largura aqui de 400. Beleza, acho que nosso elemento está pronto aqui. Vou adicionar uma margem right aqui, uma margem direita de uns 5 pixels. Então posso colocar aqui, margem right, 5 pixels. Beleza, é isso aí. Nosso avocode está aqui. Nosso projeto está bem parecido com ele. Esse verde aqui de fundo você não precisa se preocupar. Tá legal, nosso projeto está concluído. Projeto que deu um certo trabalho aí, mas ficou bacana, ficou com um efeito bem legal aí. Essa é uma interface, inclusive, que eu vou usar no desenvolvimento de um sistema meu, né? Que eu estou desenvolvendo um sistema para um cliente, no caso. Então eu vou usar essa interface aqui. Então, apesar dessa estrutura inicial ter dado muito trabalho, daqui para frente fica tudo tranquilo, porque eu vou ter que, basicamente, né, implementar sempre os formulários, porque eu não vou precisar ficar implementando sempre o menu, no caso, né? Então já me deu um trabalho no início, né? E agora, quando eu for criar novos módulos, o trabalho vai ser bem menor. Bem, é isso aí. Grande abraço, até mais e tchau.